Senhores e senhoras, receba nesta tarde os meus sinceros cumprimentos e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine no coração de cada um de vocês. Este é o Grupo de Missão Geração Eleita, canal pelo qual levamos a gloriosa e santa Palavra de Deus através das redes sociais ao seu coração, ao Brasil e ao mundo. Glória a Deus, eu sou o pastor Benedito e estou aqui junto a vocês nessa tarde com a minha Bíblia na mão para mais uma palavra, uma mensagem da Palavra de Deus contida no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 37. Nós vamos encontrar aqui Jesus conversando com os judeus. Amém? Disse Jesus: bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós também fazei o que viste junto ao vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a vontade do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendei a minha linguagem? Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crês? Amém, glória a Deus. Palavra gloriosa essa palavra, né? Essa palavra, ela só lida, ela já é muito, muito maravilhosa. Mas eu entendo aqui, meus amados e queridos irmãos e amigos, que o ser humano, ele sempre encontrou dificuldade para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para guardar a palavra de Deus no seu coração. Na verdade é que o ser humano, ele tem sede de Deus. Todo ser humano, ele tem sede de Deus. Tanto é que quando a pessoa não quer adorar o Deus verdadeiro, porque às vezes ele se parece um pouco exigente, então começa a montar deuses para si, que é o que nós vemos nesse mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que vemos aí diante dos nossos olhos. Tem Deus para todos os gostos, louvado seja o nome do Senhor. Deus para cada dia, Deus para cada ocasião. Então, isso é uma demonstração de que a humanidade tem sede de um Deus. Porém, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor das nossas almas, glória a Deus, Ele nos chama para servi-lo em espírito e em verdade e obedecer a sua palavra. Ele nos deixou o mandamento, ele nos deixou, aleluia, a sua carta sagrada, que é a Bíblia, a qual nós devemos em toda e em qualquer circunstância andarmos por ela.
Glória a Deus. Isso desde o princípio Deus teve problema com a obediência da humanidade. A humanidade sempre se desvia dos planos de Deus, do propósito de Deus e começa a buscar jeitinho para poder dizer que está servindo a Deus. Mas servir a Deus, meus amados irmãos, servir a Deus é andar pela palavra. Servir a Deus não é arrumar jeitinho, fórmula, não. A fórmula é a palavra, é obedecer a palavra. Nós vemos nesse texto que foi lido, Jesus tendo ali uma severa contenda com os judeus, aleluia, porque eles diziam, glória a Deus, que era descendente de Abraão, contudo estava querendo matar Jesus. E isso eles não fizeram só com Jesus, fizeram com tantos outros profetas que antecederam a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E era um povo de coração mau, um povo de coração ruim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, essa palavra, ela serve para nós também. Ela serve para nós, sim, também não, muito para nós ela serve essa palavra. Sabe por quê? Porque nós também não ficamos atrás, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos de coração duro para servir a Deus. Nós somos de coração duro para buscar a Deus. Nós somos de coração duro para andar na presença de Deus. Porque para andar na presença de Deus, aleluia, pessoa, Deus exige pureza, Deus exige santificação, Deus exige renúncia, louvado seja o nome do Senhor. E nós não queremos nenhuma destas coisas que Deus exige. Nós queremos o que nós chamamos de liberdade, que na verdade é uma verdadeira escravidão. O que os homens chamam de liberdade, o que o ser humano chama de liberdade, são verdadeiras escravidão. Eles querem poder dizer, ter liberdade para fazer isso, para fazer aquilo, fazer o que eu quero, para ir aonde eu quero, para fazer o que eu penso, louvado seja o nome de Deus. E isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade é ter a tua vida transformada, purificada, santificada, moldada na palavra de Deus, no querer de Deus, para servir a Deus. Isso é liberdade. E essa liberdade, ela tem um peso alto, um preço alto para o ser humano. E ele não quer pagar isso, por isso ele vai cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais se distanciando de Deus. Né? E nós vemos isso lá no livro do profeta Isaías, quando ele disse, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos gravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E essa divisão está posta, aleluia, no meio entre Deus e o homem, louvado seja Deus, porque o homem, ele não quer abandonar o pecado. Jesus na cruz, aleluia, galgou a vitória da nossa libertação, mas nós não queremos, nós queremos continuar no pecado. Nós não queremos, nós queremos continuar no pecado, nos prazeres, na bebedeira, na farra, nos vícios, nos jogos, glória a Deus, nas prostituição, nas baladas, nos prazeres. Ou você acha que isso aí é de Deus? Porque eu até chego a imaginar, tem hora que eu chego a imaginar que tem muita gente que acha que essas coisas não é pecado. Sabe? O que eu falei aqui, vícios, prostituição, vaidade, balada, farra, curtição. As pessoas pensam, eu acho que tem gente que está pensando que isso é de Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Jogos, porque todos eles fazem isso, inclusive até crente, Aliás, e muitos crentes, né? E muitos crentes fazem isso. E outra coisa, não faz porque deu errado e ele caiu, não. Não faz, não é por isso não. Ele faz é porque ele quer. E ele nem sequer esconde. Louvado seja Deus. Como que ele seja o maioral. Maior do que Deus. Eu faço o que eu quero e acabou. Né? Não é assim, meus amados.
Jesus aqui estava numa contenda severa com os judeus, e Jesus chegou ao ponto de chamar eles de filho do diabo. Eles diziam que era filho de Abraão, mas Jesus via eles como filho do diabo. Por quê? Porque eles não faziam as coisas de Abraão. Então ele disse aqui, ó, bem sei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Hoje em dia, quando nós falamos a verdade, louvado seja Deus, só nos mata mesmo, não mata a nossa carne mesmo, sabe por quê? Porque nós estamos num país que a Constituição, ela é boa, ela é um tanto severa, louvado seja o nome do Senhor, e não se pode fazer isso. Nem com qualquer pessoa das piores, que fará com uma pessoa normal, né? Mas quando nós pregamos hoje as verdades dentro da congregação, nós deixamos de ser normal, não nos vê como normal. Sabe por quê? Porque eles têm vontade de nos expulsar da igreja, eles têm vontade de nos excluir, eles têm vontade de nos colocar no banco e nunca mais deixar nós levantar dali. Quando nós pregamos a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo por muito isso, porque prego a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas querem que nós prega conforme eles querem, mas não é conforme eles querem, é conforme Deus quer. Então, louvado seja Deus. Por que queriam matar Jesus? Por quê? Se Jesus só falava a verdade. Bem falou Jesus que se perseguiram a ele, como não perseguiríamos as nós que somos seus discípulos, né? Então, mas a questão, aleluia, aqui é a palavra de Deus, né? Não adianta você dizer, eu sou crente. Não adianta você dizer, eu sou católico. O que adianta é viver segundo a palavra de Deus. Se você é católico, se você é espírita, se você é candomblecista, é macumbeiro, se você viver segundo a palavra, ó, 10 para você. Se você é crente, vive segundo a palavra, 10 para você. Mas se você for qualquer uma dessas coisas e não viver segundo a palavra, aleluia, você sabe quem que Deus tem, Jesus tem vocês por pai? Jesus tem você por pai de pessoas que agem assim, o diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele não se firmou na verdade, e quando a gente procura achar dentro da Bíblia meias verdade para facilitar o nosso caminho, para facilitar o nosso ego, aleluia, e que não venha descredibilitar a nossa religião, louvado seja o nome do Senhor, saiba que, aleluia, o homem aqui ele pode enganar até o outro homem, mas a Deus ninguém engana, louvado seja Deus. E os judeus não enganavam a Jesus, e é por isso que ele disse, por quê que vocês procuram matar? Eu falo o que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso Pai. Responderam depressa eles, né? E disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós dizemos que somos religiosos, se nós dizemos que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, aleluia, nós temos que proceder dessa maneira, porque senão nós vamos ser desmascarados. Talvez não aqui, talvez não ali, mas no dia da vinda do Senhor seremos. Então, essa palavra é uma palavra para prevenir. Louvado seja Deus, que não adianta querer dizer eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou crente há 20 anos, 30, 40 anos, glória a Deus, eu estou na ativa, trabalho dentro da igreja, mas não obedece a palavra? Aleluia! Não adianta nada, meu irmão, meu amigo, glória a Deus. Não adianta nada, precisamos andar na verdade. Respondeu-lhe e disseram, nosso pai Abraão. Jesus disse, se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me. É homem que vos tem dito unicamente a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso.
Você está vendo? Né? É por isso que ler a Bíblia e prestar atenção é maravilhoso, né? Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos filho da prostituição, temos um pai que é Deus, Jesus. E disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai ao diabo, louvado seja Deus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, é assim, a pessoa que quer ser dizer filho de Deus, que quer dizer convertido, que quer dizer religioso, glória a Deus, e não cumpre a palavra, não guarda a palavra, ou será que a Bíblia é tão impossível de se obedecer? Ou será que a Bíblia é tão impossível de se obedecer? Então a pessoa que diz que é religioso, glória a Deus, que ama a Deus, mas não obedece à palavra, ele é mentiroso, ele é filho do diabo. E aí então ele começa a fazer a vontade do diabo. Louvado seja Deus, que o diabo é que leva o homem ao pecado, o diabo é que leva o homem à vaidade, o diabo é que leva o ser humano, aleluia, aos prazeres desse mundo, glória a Deus, porque a própria palavra diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e nosso coração está todo voltado para as coisas do mundo. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo? Quem ama o mundo, o prazer do Pai não está, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe e que nós possamos, não venhamos lançar a nossa âncora, aleluia, num lugar falso não. Glória a Deus, vamos lançar a nossa âncora onde nós possamos estar seguros, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê que eu quero dizer isso? Porque não adianta dizer que é religioso, o que adianta é guardar a palavra. Eu sei que as minhas palavras muitas das vezes elas se fazem um pouco chata. As de Jesus também fazia, ele também fazia. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer moço, qualquer moça que se levantar pela inteira verdade, as palavras deles vão se tornar um tanto insuportável, porque o povo quer ouvir, glória a Deus, é mentira. O povo quer ouvir é falsidade. E os grandes líderes religiosos querem também pregadores que façam isso, que é para agradar o povo. Mas nós estamos aqui para agradar a Deus, é ou não é? Deus em Cristo te abençoe. Amém.